Alguns jogos escondem coisas que nunca deveriam ter sido encontradas. E no começo, tudo parece normal. Só mais um detalhe estranho. Só mais um bug. Só mais um erro que ninguém presta atenção. Mas então, alguém percebe. Alguém grava. Alguém posta. E de repente, milhares de pessoas já estão olhando para o mesmo lugar, tentando entender, tentando explicar, tentando provar que aquilo não é nada. Mas quanto mais pessoas procuram, mais essas coisas começam a aparecer. E o pior é que ninguém consegue explicar completamente. Tudo começa com um dos jogos mais jogados do Brasil, Grand Theft Auto San Andreas. Um jogo enorme, cheio de lugares vazios, florestas silenciosas, montanhas isoladas, áreas onde quase ninguém vai. E talvez seja por isso que foi lá que tudo começou. No começo, parecia só mais uma história qualquer, um boato, algo que alguém inventou. Mas então começaram os relatos. Primeiro um, depois outro, depois dezenas, todos dizendo a mesma coisa. Algo estava se movendo entre as árvores, não correndo, não atacando, só aparecendo e desaparecendo. Rápido demais para gravar, mas lento o suficiente para ser visto. O nome começou a circular, Bigfoot. No início, ninguém levou a sério, parecia só mais uma lenda de internet. Mas então vieram os vídeos, alguns borrados, outros claramente editados. Mas mesmo assim, eles eram suficientes para plantar dúvida. E dúvida é tudo que uma história precisa. Fóruns começaram a encher, discussões começaram, teorias surgiram. E o que era só um rumor virou uma obsessão. Jogadores passaram horas explorando a floresta. Alguns diziam ouvir passos, outros juravam que viram sombras. E alguns simplesmente pararam de jogar depois de ir lá, porque tinha algo errado, algo que não parecia parte do jogo, algo que não deveria estar ali. Alguns dizem que era só mod, outros dizem que era só imaginação, mas nem todo mundo acredita nisso. E até hoje, tem gente voltando nesse mesmo lugar, procurando, esperando, observando, como se estivesse tentando encontrar algo que talvez esteja tentando não ser encontrado. Mas se você acha que isso é estranho, Minecraft consegue ser pior, muito pior, porque no começo não tinha história, não tinha monstro, não tinha lenda, só o jogo. Mas então, o jogo começou a mudar. Jogadores perceberam que quanto mais longe iam, mais o mundo ficava errado, não diferente, errado. Montanhas gigantescas surgindo do nada, blocos flutuando sem lógica, terrenos que pareciam quebrados, como se a realidade do jogo estivesse falhando. Esse lugar ganhou um nome, Farlands. No início, parecia só um bug distante, algo que ninguém nunca ia ver. Mas então alguém tentou chegar lá, e conseguiu, e gravou, e postou, e isso foi o suficiente. Porque depois disso, outras pessoas tentaram, e outras, e outras, e o que era impossível virou objetivo. Comunidades inteiras começaram a acompanhar jornadas, meses de exploração, dias andando em linha reta, tudo para alcançar um lugar que não deveria existir. E quando chegavam, viam algo que parecia impossível, um mundo quebrado, um sistema falhando, como se o jogo estivesse revelando seus próprios limites. E o mais estranho é que aquilo não era teoria, era real. Estava lá, esperando no limite do mundo. Mas isso não é o pior, porque existe algo no Minecraft que não parece só um erro, algo que parece diferente, nulo. No começo, ninguém levou a sério. Era só mais uma creepypasta, mais uma história inventada. Mas então começaram os relatos, e eles eram sempre iguais. Uma figura, parada, observando, sem som, sem movimento, sem motivo, só olhando. Alguns jogadores disseram que viram ele de longe, outros disseram que ele desapareceu quando chegaram perto, mas alguns disseram que ele se aproximou. E depois disso, coisas começaram a acontecer. Mundos corrompidos, blocos desaparecendo, estruturas surgindo do nada. E se você acha que isso é recente, nos jogos antigos a situação era ainda mais estranha, porque naquela época ninguém sabia o que estava fazendo. E foi assim que algo apareceu, em Pokémon Red e Blue. Algo que nunca deveria existir. Missing No não era um Pokémon, não era um erro comum, era algo quebrado,
uma forma distorcida, sem sentido, sem lógica, como se o jogo estivesse mostrando dados que ninguém deveria ver. A descoberta começou pequena, alguns jogadores testando coisas aleatórias, mas então alguém encontrou e contou para outro, e outro, e outro. E quando perceberam, a informação já tinha se espalhado. Revistas começaram a publicar, guias começaram a ensinar, jogadores começaram a procurar. E quando encontravam, percebiam que algo estava errado. Itens duplicavam, gráficos quebravam, memória corrompia. Era como se uma história se espalhou tão rápido quanto essa. Roblox, um jogo simples, milhões de jogadores e um nome, John Doe. No começo, era só mais um usuário, nada diferente, nada especial. Mas então algo mudou. Alguém começou a postar, depois outro, depois dezenas. Vídeos começaram a aparecer, teorias começaram a surgir e o medo começou. Diziam que ele era um hacker, que invadiria contas, que aparecia em jogos sem ser convidado, que observava jogadores. E ninguém sabia explicar de onde isso tinha vindo, mas isso não importava, porque parecia real o suficiente. E isso bastava. No Brasil, muita gente levou a sério. Jogadores evitaram entrar no jogo, esperaram datas passarem, pararam de jogar, porque mesmo sem prova, a dúvida era forte demais. E quando algo assim se espalha, não importa se é verdade ou não, porque o medo já fez o trabalho. E talvez, o mais estranho de tudo é que todas essas histórias seguem o mesmo padrão. Elas começam pequenas, quase invisíveis. Um detalhe, um erro, um momento estranho. Mas então, alguém vê, alguém grava, alguém posta, e outra pessoa começa a procurar, e outra, e outra. E quando você percebe, já tem gente demais envolvida. Gente que viu, gente que ouviu, gente que jura que aconteceu. E quanto mais pessoas procuram, mais coisas aparecem. Mais relatos, mais vídeos, mais histórias. Como se algo estivesse sendo alimentado. Como se quanto mais atenção recebe, mais forte fica. E talvez isso nunca tenha sido só sobre bugs. Talvez algumas dessas coisas sempre estiveram lá, esperando, observando, aparecendo, para quem decide procurar.